O artista tem que ir onde o povo está, independente do número de pessoas. O importante é levar sempre a mensagem. Se estamos hoje aqui, é porque existe uma finalidade, que a gente quer melhorar como pessoa, até porque a questão do tema, ela envolve relações humanas. Esse trabalho que fala sobre assédio moral, eu limitei ele, como qualquer palestra, como qualquer discussão, dever-se-á limitar o tema. Então, por ser muito abrangente, e o tema não se esgota, eu então especifiquei ele no método poder diretivo versus assédio moral. Meu nome é Evandro Correia, estou iniciando na advocacia, número da minha OAB 57446. A gente sabe que a questão que envolve assédio moral no trabalho, ela é tão antiga quanto o trabalho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o trabalho dignifica o homem? Sim ou não? Quem acredita que o trabalho dignifica o homem, levanta a mão. Quem não acredita que não dignifica? Pois bem, a resposta, as duas estão certas. Sim ou não? Dignifica ou não dignifica? Mas vai depender do contexto. O assédio moral, ele é um fenômeno tão antigo, mas, ao mesmo tempo, ele parece ser tão recente. E isso é o que nós vamos debater, nos limites da lei, as extrapolações. É o que vai ficar intrínseco, na verdade, sobre o tema. Pois bem, eu sou graduado em Direito pela Uniriter Porto Alegre, sou pós-graduando em Direito do Trabalho pela Uniaself em Biguaçu, atuando na área trabalhista e previdenciária. A minha função era incompatível com o exercício da advocacia até 2015, por eu ser funcionário público, especificamente falando, da Polícia Militar no estado do Rio Grande do Sul. Sou aposentado como segundo sargento pela Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul. A minha unidade oriunda era o Batalhão de Polícia de Choque, conhecida como BOP, em São Paulo. Também tenho a formação em técnico em enfermagem, da qual trabalhei por uns 10 anos em UTI adulta, meu Corém 164253 no estado do Rio Grande do Sul, e ainda está ativo. Sou cristão adventista do sétimo dia. Esses são os meus dois sites. São os meus dois sites que lá pode me encontrar com questões da área trabalhista e previdenciária. Pois bem, a introdução. O presente tema, o que ele busca? Contribuir para uma temática relacionada ao assédio moral. Eu sou apenas uma das mais pessoas contribuindo nessa questão. Se faz necessário levar o assédio moral, o trabalho sobre assédio moral, o debate, porque ele traz algumas demandas para a saúde da pessoa. Então, se faz necessário falar sobre assédio moral no trabalho. As empresas, hoje em dia, a livre concorrência no mercado de trabalho, são as empresas, muitas vezes, querendo resultados, brincadeiras entre colegas, ou seja, o relacionamento no ambiente de trabalho, ele não vai terminar. E aí fica a pergunta: é possível nós interagirmos dentro de uma atividade empresarial sem ofender a dignidade da outra pessoa, sem invadir o seu espaço? Mais da metade dos brasileiros já sofreram assédio moral no trabalho. E o que é interessante, no ano de 2018, 10 empresas, 7 são denunciadas por assédio moral no trabalho. Isso não quer dizer que todas elas são demandadas na Justiça do Trabalho. Muitas vezes, essa denúncia é no órgão específico, como, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho. A pergunta foi feita: o trabalho dignifica o homem? A cada 10 empresas, 7 foram denunciadas por assédio moral. Quando se fala em assédio moral, nós temos que também dar uma ênfase ao aspecto histórico do assédio moral. Então, eu começo com vocês por Gênesis 1 e Gênesis 2, 17 a 19.
Eu tenho que fazer uma menção da Bíblia. Eu sou obrigado a fazer uma menção da Bíblia. Por quê? Porque em Gênesis 1, a Bíblia diz que tudo o que Deus fez é bom. E se tudo que Ele fez sendo bom, se relacionando à criação do universo. Contudo, Gênesis 2, dos versos 17 a 19, ele traz uma questão. A gente vai perceber que o primeiro emprego, a primeira relação de emprego, foi uma relação doméstica. O Adão, criado do pó da terra, foi colocado no jardim do Éden e ele ficou como cuidador, como um mordomo. Só que teve uma situação, ele desobedeceu a ordem de Deus e ali teve as consequências. Então Deus diz para Adão que do fruto do suor do seu trabalho ele ganharia o seu pão, comeria do seu pão do fruto do suor do trabalho. Passado o tempo, muito tempo, a gente descobre, no contexto da etimologia trabalho, que ela vem do latim tripaliare, tripalium, que tinha uma finalidade no século VI de trabalhar na roça, era um formato de 3 paus. Com o passar do tempo, os romanos usaram esse instrumento, o tripaliare, como uma imposição de castigo. Na época eles escravizavam as pessoas, então ficou como uma imposição de castigo. Veja bem, quando os romanos usam esse instrumento como uma imposição de castigo, a gente também consegue observar o objeto, o objeto de direito e o sujeito de direito. O que isso significa na prática? O trabalho estava relacionado com a escravidão. O trabalho estava relacionado com a perda de direitos. Naquela época, as pessoas não eram sujeito de direito, e sim objeto de direito. Tanto é que as pessoas eram vendidas para trabalho. Então aí a gente vê a relação, a gente vê a referência do trabalho com a etimologia. O trabalho, etimologia tripalium, do latim, imposição de castigo, escravidão, perda de liberdade. Porque naquela época não se falava em direitos humanos. Direitos humanos eram ignorados. As pessoas não eram sujeitos de direito. Não se falava em consolidação das leis trabalhistas, por exemplo. E quando se fala de histórico, a gente, nessa questão do breve histórico, a gente também tem que dar atenção para o método Leibniz. Esse é um psicólogo alemão. Ele inventou a metodologia de estudo sobre assédio moral no trabalho na década de 80. Já havia essa preocupação na Europa, porque os trabalhadores já estavam adoecendo com a questão de assédio moral. Então ele inventa o Lehman Inventory of Psychological Terrorization, índice Lehman de terrorização psicológica, conhecido como Leibniz. Isto foi na década de 80. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, ela emite uma nota em 1988, dando uma amplitude também para as questões de assédio moral. E aí passa a ter a preocupação com os riscos psicossociais, dando uma ênfase à saúde mental do trabalhador. O fenômeno assédio moral no Brasil, ele também começa a ganhar evidência. Quando chega no Brasil, lá na Europa, ele já está tomado dessa preocupação, ele já é dando ênfase para esse tipo de comportamento, e o Brasil não ficou indiferente a esse sistema. Contudo, se passaram aproximadamente 20 anos. Na Europa foi na década de 80, e os primeiros estudos sobre o fenômeno assédio moral foi no ano de 2000. A nossa mentora, a nossa pioneira, doutora Margarida Barreto, ela traduz o livro da francesa Marie-France Irigoyen. Essa Marie-France Irigoyen, ela traduz os livros do alemão Heinz Lehmann. Ela, por sua vez, no Brasil, traduz o livro de Marie-France Irigoyen e ela faz uma defesa do seu mestrado nessa questão de assédio moral ao trabalho. E ela dá uma ênfase
da questão de hostilidade e sutileza. Porque muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, o assédio moral, ele é um viés mais invisível, mas nem sempre tem esse contexto. Hostilidade e sutileza. Existem pessoas que são totalmente grotescas mesmo, elas têm uma conduta exacerbada. Entretanto, na maioria das vezes, são sutilezas. E aí, eu coloquei subjetividade. Por quê? Porque ela também está condicionada ao tipo de criação, desenvolvimento intelectual, moral, cultural que a pessoa tem. Veja bem, dentro de um trabalho, 2, 3, 4, 5 pessoas, número X de pessoas, tendo culturas diferentes, aprendizados diferentes, maneiras de interpretações diferentes, absorção diferente. Por isso, da subjetividade. No ano de 2001, Maria Esther de Freitas, ela publica um artigo acadêmico e ela coloca em voga uma questão que hoje ela também tem que ser muito combatida, que era uma questão de assédio moral se tornando uma questão institucional, algo próprio da cultura brasileira, parecendo ser normal esse tipo de comportamento. E ela combate isso. Então ela dá uma ênfase dizendo que esse tipo de conduta não deveria ser aceito nem sequer no serviço, na atividade privada e tampouco na administração pública. Juntamente do professor Roberto Uluani, eles criam um site que agora é conhecido no mundo todo, um site muito sério, chamado www.assediomoral.org. E ali tem toda uma estrutura, existe todo um estudo, toda uma pesquisa, informações que são atuais, e ela contribui, ela corrobora para combater o tema assédio moral no trabalho. Esse site aqui ele é muito importante, é um site sério, seríssimo, e ele é conhecido no mundo todo. E os mentores estão aí. Veja bem que quando, em 20 anos, tomou uma proporção universal a questão do assédio moral. As pessoas já começaram a se preocupar muito com isso. Quando se fala de assédio moral, a que melhor traduz o conceito de assédio moral é ela própria, é a francesa, a psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen. Toda e qualquer conduta abusiva, gestos, palavras, condutas e comportamentos, que atente por sua repetição prolongada, e aí está a característica, é uma repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica, física de uma pessoa, ameaçando o seu trabalho ou degradando o ambiente de trabalho. No meu ver, esse é o melhor conceito que tem. Mas esse conceito, por ela ser psiquiatra, então ele está contextualizado na área mais da área da psiquiatria. Existem conceitos jurídicos, eu não pus, porque eu vejo eles muito semelhantes. Trocam-se sinônimos, fazem sinônimos, trocam palavras quase que parafraseando. Então, esse é o melhor conceito que se tem do conceito de assédio moral. Só que, na Europa, dependendo da cultura, eles começaram as nomenclaturas. Por exemplo, o Muben, tendo usado na Alemanha, Suécia, na Suíça, na Itália, nos Estados Unidos. O termo bullying, do verbo bullying, provocar, intimidar, tendo usado na Inglaterra, Reino Unido, no Canadá. E, traduzindo, na América Latina, assédio moral. Mas, independente da nomenclatura, o importante é que, num aspecto universal, eles já estavam preocupados em dar um conceito e identificar o fenômeno assédio moral. E isso era o mais importante. Ok? Pois bem. Eu quero fazer um adendo na questão do assédio moral. A gente sabe que o assédio moral, quem pesquisar o dicionário, ele também está contextualizado com uma conduta militar de cercear, de perseguir. Então, tem esse contexto também como assédio moral. As espécies de assédio moral.
Existem algumas formas, alguns meios que configuram o tipo de assédio moral. Entretanto, as 3 primeiras são as mais importantes. Apesar que as outras não são tão importantes, não menos importantes, aliás, desculpa, mas elas são menos corriqueiras. Assédio moral descendente, já disse, desce, é de cima para baixo, e ela parte do superior hierárquico contra um ou mais colegas de trabalho, sob seu comando, sob a sua orientação. Já a horizontal, ela está numa escala, aquela do olho no olho. Ela está de colegas, não existe hierarquia, é de colega para colega. Já o ascendente é o empregado ou grupo de empregado para com o superior hierárquico. E aqui, eu vou abrir um parênteses, aquelas minhas 2 funções, tanto como policial e como técnico de enfermagem, e é daí que sai a minha vontade de falar sobre assédio moral. Quando policial militar, eu era soldado, eu sofria muito assédio moral dos superiores hierárquicos, cabo, sargento, tenente, subtenente, capitão, oficiais. E quando eu comecei a trabalhar também na enfermagem, eu vi um outro tipo de assédio moral, que é o descendente. E esse foi a motivação do meu TCC na faculdade. Eu peguei como exemplo, num hospital que eu trabalhei, que um grupo de técnicos de enfermagem viviam debatendo, dizendo que queriam derrubar a enfermeira, as condutas deles para derrubar a enfermeira. Esse era o contexto. Então, isso aí me chamou muita atenção. Então, assédio moral ascendente, o empregado ou grupo de empregados, em razão do seu superior hierárquico. O assédio moral misto é um ataque de colegas e superiores juntamente contra um empregado. O assédio moral institucional, esse é um dos piores assédios. Ele está enraizado na empresa. Alguns autores dizem que, mesmo que demitam um chefe, ainda assim acontece o assédio moral, por estar enraizado. Essa questão do assédio moral institucional, ele acontece muito em empresas que são desorganizadas. As partes envolvidas no assédio moral, sujeito ativo é o assediante, o agressor, sendo o sujeito passivo, o assediado, a vítima. Quando se fala em assédio moral, a gente também fala em algo que está no âmago do ser humano, que está intrínseco ao ser humano, que é indissolúvel ao ser humano, que é o direito de personalidade. E o direito de personalidade, se nós pegarmos todos os nossos meios jurídicos, como a Constituição Federal, como o direito civil, como a legislação trabalhista, nós vamos ver proteção no que diz respeito ao direito de personalidade, como, por exemplo, no artigo 1º, inciso 3, que fala sobre o princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, num primeiro momento, a gente não consegue conceituar, mas a gente consegue dar exemplos. Vai depender muito do caso concreto. O artigo 5º, caput, proteção da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Inciso L, 50. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem da pessoa, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou decorrente da sua violação moral. Ela também, na Constituição Federal, ela é cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Especificamente falando de direitos fundamentais do ser humano, ele é imutável. O que isso significa? Nem por emenda, nem com projeto, a emenda constitucional vai mexer nos direitos que garantam o direito de personalidade do ser humano. Dentro do artigo 186, no Código Civil, aquele que por ação, omissão, negligência ou imprudência violar direito ou causar a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E já o artigo 927 do Código Civil diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a reparar. O artigo 187 também comete ato ilícito o titular de um direito
que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Veja bem, ainda que eu tenha direito de exercer alguma coisa numa relação de trabalho, se eu extrapolar, eu estou violando um artigo lá do Código Civil. E isso que ainda nem estamos falando do direito do trabalho. Agora sim, vamos falar do direito do trabalho. Culpa invigilando. Artigo 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Culpa aqui, no termo jurídico, se entende por imprudência, negligência e imperícia. Nos casos especificados em lei. Ou, olha a alternativa aí, né? Alternando. Ou, quando a atividade, normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos de outro. Aqui a gente pode também entender, é o dano in rebse, o dano por si só. Violou muitas vezes um direito, a lei não precisa nem fazer prova. A lei por si só já basta para que, a única prova que tem que fazer é o nexo causal. Fato típico que está na lei, com a conduta da pessoa, é o suficiente. E aqui entra a limitação da proposta do trabalho sobre assédio moral. Culpa em vigilando, artigo 2º da CLT, poder diretivo da empresa. E aí é que entra o contexto. Na prática, o que significa isso? Na CLT, ela diz assim, em resumo, que é o ônus da atividade empresarial. O artigo 2º é que dá ênfase para que toda a atividade empresarial tenha um poder diretivo, de domínio, de tomada de decisão, de propor metas. É pelo artigo 2º da CLT que a empresa, nos limites da lei, que ela vai tomar toda a sua tomada de decisão, tudo aquilo que é inerente ela progredir, crescer como empresa. Artigo 2º. E a súmula 341 do TST diz que é presumida a culpa do patrão cometente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Mais uma vez, nós estamos aqui, culposo. Negligência, imprudência, imperícia. Aquela coisa do sem querer. Está ali. Culposo. E aí, meus amigos, fala-se tanto da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, da CLT. Existe lei sobre assédio moral? Na verdade, não. Existem projetos de lei. Um projeto de lei que vem desde 2015, desde 2001, 2002, 2003. Leis sobre assédio moral. Primeiramente, é bom mencionar o artigo 22 da Constituição Federal, que assim diz: compete privativamente à União legislar sobre assuntos de trabalho. Ela pode até delegar, mas por lei complementar, porque compete a ela, até pode, mas por lei complementar. Embora havendo previsão na Constituição, não há lei sobre assédio moral. Então, como é que se decide a questão sobre assédio moral? Os juízes vinham decidindo na jurisprudência, de acordo com o caso concreto. Mas existe uma intenção de tentar dar uma ordem para o fenômeno assédio moral. Rio de Janeiro foi o pioneiro com a lei estadual 3.921 em 2002. O Rio Grande do Sul se destacou com o projeto de lei número 200 em 2001. Já na administração pública, ele destaca-se com a lei complementar de número 2.561, já em 2006. Olha quanto tempo se leva, desde a década de 80 até 2006. Santa Catarina, nosso estado aqui, com o projeto de lei 2.369, de 2003, que tem finalidade não só repressiva, mas ela é também preventiva. Projeto de lei 4.472, muito atual, de 2019, que trata sobre assédio moral como crime no artigo 146
letra A, no Código Penal brasileiro. Vejam bem, quando nós estamos falando de assédio moral, nós estávamos lá no Código Civil, passamos pela Constituição, passamos pelo Código Civil, mencionamos a CLT e agora a gente está no direito penal. Olha como é amplo essa questão, ela é multidisciplinar. A questão de assédio moral, ela é tão disciplinar que ela entra na questão de direito, medicina do trabalho, psicologia, psiquiatria, né? Terapia ocupacional. Ela é sistemática, ela entra em vários campos, e não é só do direito. Ela entra na área da filosofia, ela entra na área da sociologia. As causas do assédio moral. Será que eu falhei aqui? Mas isso aqui foi proposital. Veja bem, aqui eu deixei em branco. Se eu pegar doutrinas, livros, o autor, ele vai apontar uma causa, ou algumas causas de assédio sexual, de moral. Ele vai, outros atores, porque não existe algo específico que é o assédio moral. Mas isso depende do caso, tudo que envolve, o momento. Então, por isso que eu deixei em branco assim. Qualquer um de nós podemos apontar uma causa de assédio e identificá-los assim. Pois bem, exemplos típicos de assédio moral. Olha que interessante. Quando o empregado goza de estabilidade, e aqui é uma coisa interessante, ó, gestante CIPA, as relações acidentárias. Nesse caso, veio discriminações pelo rigor excessivo, provocações, serviços superiores às forças do trabalhador, vexames, humilhações. Muitas vezes a gente vê na empresa as pessoas, ao invés de passar a mensagem, ela vem já, a mensagem ela vem com uma crítica, a mensagem vem com um apontamento que coloca a pessoa para baixo, a mensagem já vem com um desaforo. Né? Essas pessoas assim são as que mais recebem. Está doente, eu queria estar no teu lugar, como eu queria estar doente assim, estar recebendo aí em casa, na boa. Isso tudo configura assédio moral. No caso da ação ajuizada pelo empregado e sumariamente não é despedido, muitas vezes a pessoa recebe o assédio moral, ele consegue identificar o assédio moral e entra na justiça trabalhando mesmo assim. E essa pessoa, ela sofre pressão, repressões, ela é escanteada, ela já é vista como um mau funcionário e na verdade ela só está defendendo os interesses dela porque a dignidade dela foi violada. E o que é interessante é que a questão de assédio moral, antigamente, fazia aqui um parêntese, para configurar o assédio moral, a doutrina dizia que tinha que levar 6 meses para configurar o assédio moral. Imagina, 6 meses você sendo martelado, menosprezado, humilhado. 6 meses para configurar o assédio moral. Ainda bem que a doutrina mudou, as decisões mudaram. É repetido, prolongado, sistemático, mas não precisa levar 6 meses. Você pode identificar no 2º, 3º, 4º dia. Ok? Diminuir a capacidade mental do empregado, chamando-o de burro, incompetente, incapaz, inútil, título de pior vendedor, pior empregado. São várias terminologias que configuram o assédio moral. E digo uma coisa, assédio moral, ele não configura só no trabalho. O tema aqui é especificamente trabalho, mas pode ser na escola, pode ser no local de trabalho, que é o nosso tema, pode ser em casa. Lá no Rio Grande do Sul, existe um advogado criminalista muito famoso, chamado Elias Pires. Eu não conheci, mas diz a lenda, e diz que é fato real. Ele foi defender um caso de uma pessoa que matou. O cliente dele foi traído pela esposa, ele matou o cara que traiu ele. Porque aquele cara, quando passava, falava um monte de coisa para ele, ofendia ele, né, em relação a essa traição.
Ele suportou, chegou um momento que ficou inviável e ele matou essa pessoa. Diz a história que no tribunal do júri, Elia Pires, quando se apresentou, começou a elogiar o juiz, com sua excelência, de grande estima. Diz que ficou uns 10, 15 minutos elogiando. E o juiz chega, e ele, veja bem, se eu estou lhe elogiando, você teve esse comportamento, imagina quem está sendo ofendido constantemente. Diz a história que o rapaz, a pessoa foi absolvida. O que eu quero dizer com isso? Imagina constantemente você sofrendo assédio moral no trabalho, onde você passa o maior tempo do seu trabalho, do seu dia. Passa o maior tempo se dedicando ao trabalho. 24 horas, no mínimo 6 horas trabalhadas, que é a regra, né? Embora permita outros horários, mas a gente trabalha 6, trabalha 8, 12, que é o trabalho agora, né? 2 por 36, faz horas extras. O que eu quero dizer com isso? A gente passa o maior tempo dentro do trabalho. Imagina, sendo ofendido, a minha dignidade, a minha reputação. Será que isso fica só comigo? Engana-se. Quem pensa que aquela pessoa que sofre o assédio moral fica só com ela. A gente vai ver no decorrer. Ok? Comportamentos hostis. Veja bem, não atribuir tarefas ou atribuindo tarefas inúteis ou inferiores à sua capacidade e competência. Imagina um profissional que é dedicado ao seu trabalho, faz cursos, investe em cursos, né, quer ser promovido, e aí o que acontece? Aí chega o chefe, começa a dar atividades aquém do domínio dele, aquém da capacidade dele. Ou até começa a dar tipo de atividade que não tem nada a ver com a relação contratual. Como é que essa pessoa vai ficar? Obrigar a fazer trabalhos perigosos ou nocivos. Ah, faz aí, todo mundo faz, por que tu não vais fazer? Afinal de contas, o que diz o contrato de trabalho dessa pessoa? Induzir a vítima ao erro. Isso acontece muito. Atribuir constantemente tarefas novas e diferentes. Novas. Não dá chance para a pessoa buscar conhecimento naquilo, sobrecarrega ela, pede resultados, dá prazos e a pessoa não consegue desenvolver, não consegue apresentar os trabalhos, e aí os resultados esperados não acontecem, mas em função disso, fica dando tarefa, acúmulo de tarefa. Quantidade excessiva, assédio moral. Retirar o acesso a instrumentos no local de trabalho, fax, telefone, cafezinho, isolar a pessoa fisicamente. Utilidades mais comuns, ignorar a pessoa. Uma pessoa, um grupo de pessoas, isolam ela. Assédio moral é comportamento hostil. O ser humano, ele vive em sociedade. A gente pode ver aqui o filme, O Náufrago. O ator principal teve que ter um convívio social com uma bola. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Isso é bíblico. O homem foi feito lá no jardim, mas foi feito uma mulher, uma companheira. O homem não nasceu para ficar sozinho. O ser humano, ele tem que se relacionar. Quando a gente não se relaciona, a gente começa a meditar alto, falar alto consigo mesmo. Isolamento. Local de trabalho isolado e fisicamente afastado dos demais colegas. E interromper constantemente a vítima. Não dá a chance de ela concluir os seus assuntos. Impedido de se expressar. E tudo isso tem tudo a ver com o artigo 2º da CLT. Porque isso aí só acontece quando a atividade empresarial, no seu poder diretivo, ela não deixa claro as diretrizes, os princípios, a filosofia, na contratação, o que se espera do trabalhador. E acontece tudo isso. Por quê? Porque uma atividade empresarial, não importa o número de pessoas, o que é importante é que não se ultrapasse o limite do razoável. E o limite do razoável
É aquele ditado velho: a minha liberdade começa onde termina o do meu próximo. Continuando. As dimensões do assédio moral. Se lembra que eu disse ali anteriormente que o assédio moral sistemático, ele entra em vários campos do direito, vários campos da medicina, terapia ocupacional, as dimensões do assédio moral, na dimensão laboral, gera degradação no ambiente de trabalho, má acidez para o trabalho, a gente não ter o domínio das palavras, não usar o bom senso, gera um ambiente de trabalho insano, insalubre, porque o conceito da francesa Marie-France Irigoyen também é a degradação do ambiente de trabalho. Aquela pessoa que chega, é negativa, ela traz um clima ruim, degradação do ambiente de trabalho. Dimensão social. O ser humano, se lembra que eu tinha dito, será que fica só na pessoa do assediado, da vítima? Claro que não. Afeta a família, psicosomatiza no próximo. Ele não tem força para combater dentro do trabalho, ele vai desencadear a frustração dele, a violência sofrida na esposa, no filho, no avô, no convívio geral, no ente mais próximo dele. Olha lá, o Estado junto ao INSS gera gastos com benefícios sociais. Por quê? Porque uma pessoa que sofre assédio moral, por exemplo, ela, os 15 primeiros dias, a empresa paga. Ela afastada, olha o dinheiro, olha o gasto econômico que a empresa está tendo, por não ter o controle da sua empresa. E aí depois do 15º dia, do 16º dia em diante, aí ela fica segurada pelo INSS. E aí se tira dinheiro para fazer investimento em outras coisas. Desencadeia para tudo que é lado. Diminuição de investimentos, levantamento de FGTS, custos do tratamento de patologias oriundas da relação de trabalho. Não fica só com a pessoa, especificamente na empresa. As consequências do assédio moral. É sabido que a prática da violência por assédio moral implica consequências, ora para o indivíduo, ora para a empresa, ora para a sociedade. O fato materializado culminará em uma causa médica ou jurídica. Por quê? Essa pessoa, ela adoece. E a gente sabe no que o assédio moral... Muitas vezes, essa pessoa ela pode chegar a uma depressão profunda. Existem casos, se vocês, em tempo, se vocês pesquisarem no site do www.assediomoral.org, lá vai ver incidências que as pessoas até se matam. Olha aonde chega a questão. Depressão profunda. As mulheres choram muito. Então, algumas pessoas se desencadeiam para drogas, bebidas. Isso tudo porque a empresa não mostra o seu poder diretivo. Ela extrapola os limites da lei. Quando se fala em poder diretivo, nós estamos falando da proporcionalidade e razoabilidade da lei. A lei, mano. Perspectiva econômica, afastamento por doenças, indenizações trabalhistas, rescisões, aposentadorias antecipadas. Isso tudo contribui. Quantas pessoas se aposentam por estar com depressão profunda em função de assédio moral, por exemplo? Ações trabalhistas, uma empresa com ações trabalhistas podendo investir em outras coisas. Aí ela paga com dinheiro, porque ela, no poder diretivo lá do artigo 2º, ela não estabiliza, ela não gerencia adequadamente os seus funcionários. E isso começa lá na contratação. E por incrível que pareça, não é o funcionário recém-chegado que é sempre o autor, o agressor. É sempre uma pessoa que já está há tempo, ela é uma pessoa muitas vezes metódica, é aquela pessoa que todo mundo confia, ela passa uma segurança, uma credibilidade. E a pessoa, Freud ele, nos estudos de assédio moral, e esses autores aqui mencionados, como por exemplo Lehmann, por exemplo a Marie-France,
eles chegam a atribuir ao agressor como sendo ele é considerado narcisista. Narcisista, pelos estudos de Freud, é uma pessoa de mau caráter, de essência do mal, perverso. Terminologia perverso. Comportamento perverso, de mau caráter. Essa é a característica do narcisista dentro do conceito de assédio moral. Perverso. Natureza jurídica do assédio moral. Está em muitos campos do direito, e não só do direito, como foi dito. A vítima tem direito de resposta proporcional ao agravo, objetivando uma indenização por danos morais ou materiais, ou até mesmo uma rescisão indireta. A vítima, ela pode pedir rescisão indireta nos termos do artigo 483 da CLT. Já o agressor, ele pode ser dispensado por justa causa nos termos da CLT no artigo 482. Ele também pode ser, na área penal, no artigo 129, que é a lesão corporal. Ele pode responder pelo artigo 139, 137, 138 e 139, que é injúria, difamação e calúnia. No 140, se não me engano, é ameaça. E ele não responde pelo princípio do inis bis idem. São fatos diferentes, esfera diferente, área civil, área trabalhista, e ele responde em todas. Então, a incidência desse ato aí não fica só na CLT. Ele vai tomar uma justa causa lá nos termos do artigo 482. Não, ele responde. Porque o conceito de assédio moral é agressão física também, artigo 129, lesões corporais. Exemplo, né? Indenização compensatória ou permutativa, que tem a finalidade de minimizar o ato sofrido. Mas eu faço uma pergunta e deixo uma reflexão. A gente deixa de ser uma tábula rasa. Uma vez experimentado, uma vez sofrido o assédio moral, existe valor que minimize essa dor? A dor, ela é intrínseca ao ser humano. Ela é imensurável. A tua dor é a tua dor, e eu não posso quantificar e tentar entender. A tua dor é a tua dor. Não tem como. Na sentença condenatória, há duas naturezas jurídicas: para reparar o dano e restabelecer o status quo, que é muito difícil, porque uma vez experimentado, né? E a punitiva, para que se sirva de exemplo, para que a empresa não faça, para que seja pedagógica, porque para as outras ver que a lei está funcionando. Mas, infelizmente, não somos como nos Estados Unidos, que a questão de assédio moral, sexual, dano moral, são valores exorbitantes. E faço aqui um adendo da questão de assédio moral, que é diferente do dano moral, porque o dano moral é algo específico, é estanque. E já o assédio moral, ele é constante, sistemático, contínuo e prolongado. Diferente do assédio sexual, que tem uma conotação com interesse sexual ou afins. Ok? Prevenção do assédio moral. Atos preventivos é dever moral de todas as pessoas. Todos têm que estar engajados. Por quê? Hoje, fulano sofre assédio moral. Mas no dia de amanhã, pode ser ciclano. Seja pela vítima, pelos espectadores, testemunhar em favor da vítima. Pelas empresas e sindicatos, tanto os trabalhadores quanto os empregados. Tem que dar voz. É o que eu estou disposto a fazer com esse tema. Eu estou contribuindo para dar voz para o assédio moral. As empresas não devem ignorar essa possibilidade. Uma coisa importante dentro da atividade empresarial. A atividade empresarial, os seus gestores, seus administradores, eles não podem ignorar que isso pode acontecer na empresa deles. Não pode ficar assim, alienado a essa situação. Porque, como foi dito, e é dito por qualquer pensador, qualquer doutrinador, qualquer pessoa que escreva sobre assédio moral, o assédio moral ele caminha junto, tanto quanto o direito do trabalho, ao longo do tempo. Se possível, ter uma ouvidoria imparcial. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, fala sobre o assédio, e a pessoa minimiza, e essa pessoa sofre duas vezes. Além do assédio, ela não está sendo ouvida, está sendo ignorada, está passando por louca. A empresa, ela tem que ter uma ouvidoria imparcial.
tem que dar acompanhamento do serviço social para assistir essas vítimas. Resistir à violência, dando visibilidade ao problema, informar o superior hierárquico, formalizar junto ao Ministério Público, a delegacia regional, notificar o sindicato da categoria. Não pode se calar. Às vezes é difícil, porque tem situações que os ensinamentos dizem que a pessoa que sofre assédio moral, a psicologia reversa faz com que a vítima se sinta realmente culpada. Mas o que eu fiz? Eu acho que eu não estou contribuindo mesmo, eu acho que ele tem razão. Não, muito pelo contrário. Ele consegue induzir a pessoa e fazer com que a pessoa se sinta culpada, que na verdade ele é o culpado. Juntamente com a atividade empresarial, que não tem o poder diretivo, que não deixa claro quais as condutas a ser tomadas dentro do trabalho. E essas são as referências que eu fiz. Eu encerro o meu trabalho, aqui essa apresentação, com uma mensagem bíblica. Jesus Cristo disse: amai o próximo como a ti mesmo. Isso não quer dizer que tu tem que estar junto da pessoa, vivenciando com ela. Mas o amar o próximo tem um contexto de respeitar as diferenças, respeitar o credo, a sua etnia, os seus valores. Respeitar o próximo, porque é um ser humano e é semelhante a si mesmo. E que essa palestra, embora de uma maneira muito singela, que ela possa continuar dando voz para vocês, que vocês sejam um instrumento para que ela continue, que espero que vocês tenham aceitado com carinho e leve para frente esse tema, porque ele é muito importante. E eu agradeço vocês estarem aqui e o meu muito obrigado. Obrigado, doutor. Alguma pergunta? Então, de uma curiosidade. Sim. Por exemplo, a pessoa pode simular por exemplo, em determinado momento a gente como empresário, a gente em determinado momento nunca está, às vezes está em uma situação de desconforto, aborrecido e tal, né? E a pessoa pode fazer esse tipo de simulação ou inventar algum assédio moral. Isso fica fácil de identificar em juízo? Como é que... Porque é uma relação complicada. Às vezes você está no atrito ali, numa equipe trabalhando, e o pessoal você precisa dar uma empurrão na turma e... Né? Sim, boa pergunta isso aí. Boa pergunta. O que acontece? Vou dar um exemplo. Então, tomada de decisão, o que não configura assédio, o que não configura primeiramente assédio moral, são as tomadas de decisões. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um telemarketing, que necessita prestar serviço 24 horas por dia. 24 horas por dia. O poder diretivo da empresa pode dizer tantas vezes ao banheiro. Por quê? Porque se trabalha 24 horas com ligação, então essa pessoa não pode se ausentar. Então ela pode determinar, por exemplo. Pessoa que constantemente fuma e sai. Mas aí está no contrato de trabalho, sabendo que ela sabe que os horários que ela tem exatamente. De folga, de descanso. A questão de fazer prova. Primeiramente, quem acusa nesse aspecto, não existe a inversão do ônus da prova no assédio moral. Vai ser a vítima, o assediado, que vai ter que fazer prova. É difícil, porque nos dias de hoje, o assédio moral ele é invisível, ele é sutil. Como é que fica eu fazer uma prova de um assédio moral quando o chefe me chama lá na sala e me explana comigo? Existem meios de provas para fazer. WhatsApp, de regra, a jurisprudência vem determinando que tem que fazer o reconhecimento em cartório lá, da boa-fé lá, cartório, a testemunha. Não precisa visualizar, mas só o fato de ter ouvido. O que acontece também na prática é quando há essa dificuldade de provar o assédio moral, o que está acontecendo? De regra, os juízes, eles pegam o contexto e vê as incidências que levaram a esse fato. Então, assim, a verossimilhança da situação que desencadeou, que pode desencadear para um assédio moral, eles sentenciam como assédio moral. Não sei se eu respondi. Não, eu entendo aqui, porque a minha preocupação é a pessoa, até
através de conversas, de Sim, WhatsApp sim. também simular, Sim. porque você está fazendo isso comigo, porque eu sou assim. Sim. Enfim, né, criar um clima que fique... Não, mas aí, quando diz, você está fazendo assim, mas está fazendo assim o quê? O que foi dito para você pensar dessa forma? Que tipo de conduta ela teve para te estar falando isso aí? Onde é que está escrito? Tem testemunha? Tem que fazer prova. Mas você vai se incomodar, né? Vai se incomodar. Mas só que hoje a reforma trabalhista ela mudou, né? Hoje não é porque a pessoa está pedindo, a reforma trabalhista mudou, não é porque está pedindo a assistência judiciária gratuita, né, que a pessoa não vai arcar com as custas, principalmente se tiver com a litigância de má-fé, que é pior ainda. Doutor, uma pergunta. Qual é o limite que chega ao ponto assim, do assédio moral para uma determinação funcional? Por exemplo, o gestor ele diz, tem que atingir isso, dessa maneira, assim. Qual é o limite que o gestor tem que ele pode chegar até determinado ponto que não seja um assédio moral? Por exemplo, quando ele quer dar aquela chamada na equipe, como o rapaz falou, né? Mas como que você, qual é o limite? Assim, é o limite da lei. É o que manda a lei. Passou disso e extrapolou a razoabilidade da conduta. Como assim? Dá para explicar para nós? Posso. Eu posso... O exemplo mais clássico. Hoje em dia tem reuniões multivacionais. Aí pega lá determinado grupo e 1, 2, 3 não atingiram a meta. E vão lá e colocam um chapeuzinho de burro, né? Não pode. Isso denigra, isso aí constrange a pessoa. Isso aí ofende a imagem da pessoa. Agora, o fato de a pessoa exigir, não configura. É o método que se usa para cobrar o seu funcionário. É um método. A forma que tu está fazendo uso da lei. Qual é a metodologia que tu está usando para cobrar o teu funcionário? Metodologia. Passou do razoável, do bom senso, configura assédio moral. É isso? É amiga? Senhora? Responde. Quer fazer uma pergunta? O senhor falou a respeito, não existe lei, mas você acabou de falar sobre a lei. Projeto. Não existe lei, apenas projeto. Como então alguém pode até... Boa pergunta. No aspecto histórico, jurídico, o que vem são a doutrina, ela vem contribuindo com a jurisprudência. O que é a jurisprudência? A grosso modo, né? Os juízes eles chegam a um acordo do que configura o assédio moral. Por isso que existem os meios que configuram o assédio moral. Você isolar a pessoa, isso aqui. E aí o que acontece? Como é uma prova difícil de se fazer, entendeu? Essa prova tem que ter sempre testemunha. Não necessariamente. Pode ser testemunha, pode ser carta, pode ser uma filmagem, WhatsApp. O Né? áudio também? O e-mail. O áudio, Exatamente. Então, existem meios. E muitas vezes, o que acontece? Quando existe uma dificuldade, o juiz pega situações que cercam essa questão do debate. Porque vai ser analisado o que foi dito, processualmente falando, o que você alega, o que você prova dentro do processo. E aí o juiz se convence, busca o livre convencimento das provas processuais, e às vezes são situações que ele não consegue, isso aqui é prova substancial, mas as incidências que levaram. Tá? Às vezes é aquela coisinha. Vou dar um exemplo, né? É meio chulo. Comer o iogurte da geladeira, quem foi? Aí está todos nós aqui e eu estou com aquela pintinha do iogurte aqui. Você não viu eu tomando, mas existem incidências que levam a crer que eu tomei o iogurte. É nesse contexto. É isso? Então passo agora a palavra para o... Não, a gente vai... Concordamos ali que vamos encerrar aqui. Tá. Vamos fazer votação. Eu agradeço então a oportunidade. Espero que vocês levem para frente essa questão.
e que a gente mude de comportamento, que a gente consiga identificar os comportamentos, ajudar a identificar esses comportamentos e orientar as pessoas para um melhor ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a pessoa tem uma baixa estima ali e não consegue reagir, a gente tem que ajudar sim. Tá? Isso é muito importante. Agradeço, uma boa noite, que Deus os abençoe e leve segurança para os seus lares. Obrigado.